Seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. Será possível falar que existe uma crise da religião nos dias de hoje? Meu convidado está trabalhando o conceito de religião política. Eu estou aqui com o Rodrigo Coppi Caldeira, ele é professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Seja bem-vindo, Rodrigo, prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Flávio. Você pode acompanhar os nossos programas, rever este e outros, acessando o nosso canal no YouTube. Basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião, curta e compartilhe o nosso programa. Rodrigo, aquele cenário ali do final do século XIX na Europa apostava num cenário de crise, até mesmo de desaparecimento da religião em alguns contextos. Gostaria de começar a nossa conversa um pouco situando aquele contexto, para depois chegar num tema que você trabalha, que é o de religião política, e a gente pensar que papel tem a religião nos dias de hoje. Mas enfim, final do século XIX, crise de religião, que cenário era aquele? Bem, a gente pensa, historicamente, pensando, Flávio, a gente pensa ali na perspectiva, especialmente na França, né, como a gente está no pós-Revolução Francesa, no qual existem forças ali de descristianização, inclusive, né, das instituições, e isso se alastra também por toda a Europa. A religião parecia ser algo como uma inimiga do poder político constituído? Sim, exatamente, porque o ideal de uma sociedade liberal, que era, né, um ideal muito forte que surge ali na França especialmente, era um ideal no qual um ideal societário era um ideal de uma sociedade sem religião, né? Então buscava-se a construção de uma sociedade sem religião. O que é interessante e que, lembrando também no século XIX, é que Freud já trazia uma perspectiva muito interessante de análise, porque ele dizia o seguinte: não é possível renunciar a nada sem colocar outra coisa no lugar. Então, quando se renuncia a algo, nós acabamos formando um substituto para aquela renúncia. Então, uma renúncia, de fato, ela não existe. Então, a grande questão aí, quer dizer, enquanto a religião passa por uma crise de formação, de organização da sociedade, parece que surgem outros elementos que vão entrar no lugar da religião e tentar fazer o papel da religião como a religião desempenhava antes. E alternativas, então, a isso a gente pode ver pelo viés do liberalismo, mas acho que a gente podia falar também pelo viés do socialismo. Sim, com certeza. Então, quando a gente pensa em religiões políticas, e aí a partir do século XIX, claro que o conceito de religiões políticas é um conceito mais contemporâneo. Explica melhor para nós, Rodrigo, o que é esse conceito de religião política? Então, o conceito de religião política ele quer dar conta das ideologias políticas a partir de uma perspectiva, digamos, psicopolítica. Então, você observa as ideologias políticas como o fascismo e o socialismo vistos a partir de uma perspectiva de análise que toma essas ideologias como religião. E como religião em qual sentido? As ideologias políticas, elas surgem com um ideal dogmático, praticamente, no qual não existe uma discussão, quer dizer, ela surge como uma verdade de observação do mundo, né, e da sociedade. Não há a possibilidade de discussão teórica em relação a essa emergência desses conceitos. Uma figura profética, quer dizer, quando você pensa na questão do nacionalsocialismo, você vê Hitler como uma figura profética, messiânica, no caso da União Soviética, né, a partir de 1917, com a Revolução Russa, também como uma figura profética que encarna todos os desejos de uma sociedade equilibrada, harmônica, né, na qual não há escassez, na qual tudo se resolve. Então, o conceito, de fato, religião política, ele vai surgir a partir ali da década de 30, já é possível encontrá-lo em alguns filósofos então, como conceito, 20. Já no século XX. Sim. Claro que existem outros textos do século XIX que já falam dessa realidade, quer dizer, a política tomando a ação revolucionária, por exemplo, tomando o lugar da graça, mas o conceito ele aparece uma das primeiras vezes na década de 30, né, com um livro chamado, um livro pequeno, mas muito importante do pensamento filosófico político,
que é Religiões Políticas, de um filósofo chamado Erich Voegelin. Erich Voegelin, ele foge da Alemanha, da Áustria, né? Quando é tomada, então anexada pela Alemanha nazista, e por causa devida à posição dele de crítica ao nazismo nessa perspectiva. Quer dizer, aqui nós estamos surgindo uma religião política, né? Existe o profeta, existe toda uma crença de que se descobriu o sentido da história. Quer dizer, olha, existe um sentido da história, o fim é esse, nós precisamos acelerar a história em busca de chegar naquele fim harmonioso. Então, o conceito de religião política, ele tenta abarcar, né, grosso modo, as ideologias políticas modernas. E ele, obviamente, surge... Né, por que eu não cito o liberalismo, né, como você tocou inicialmente, né, que também é uma ideologia, né, nascente no século XIX? Porque a crítica às ideologias, ao socialismo e ao fascismo, surge a partir dos filósofos liberais, inclusive. Então, existe uma perspectiva antimoderna que vai olhar nas ideologias modernas, como o fascismo e o socialismo, uma tentativa de voltar a um mundo religioso, entre aspas, né? Por quê? Porque tem um monismo moral, vamos dizer. Quer dizer, existe uma verdade única. Existe a verdade única. Essa é a crítica. E essa é a crítica. Quer dizer, existe a verdade única, mas não é mais do religioso, é de uma perspectiva política. Tudo isso que você está falando toca muito, assim, para mim, que se trata de uma secularização do discurso religioso. Você esvazia o conteúdo religioso de uma verdade transcendente, né, e coloca ali naquele lugar a força da ideologia, né, a capacidade dessa ideologia de propor, enfim, uma nova terra, né, sem um céu. Exatamente. Né? O próprio Voegelin, ele vai dizer que o nazismo ou o socialismo, ele é uma tentativa de imanentizar o reino de Deus, ou a escatologia cristã. Né? Quer dizer, uma inversão da escatologia cristã. Quer dizer, o reino de Deus, ele não está lá no transcendente, mas você puxa ele para cá e a partir do próprio seres humanos. Quer dizer, não existe mais esse papel da graça de algo que vem de fora para eu realizar algo bom, né? Mas é algo que é feito por mim. Então, existe uma crença no ser humano autônomo, autossuficiente, na sua capacidade de construir o bem. Quer dizer, o bem não é de fora, mas eu faço esse bem. E aí sim, Flávio, eu acho que aí tem essa questão da secularização, sim. E aí é um dos elementos interessantes de pensar a secularização, porque, quer dizer, ao mesmo tempo que ela esvazia o sentido religioso, mas os altares não podem ficar vazios. Né? Milton Oran, filósofo do século XX romeno, trazia falava um pouquinho sobre isso. Quer dizer, o altar não pode ficar vazio, é preciso colocar alguma coisa no lugar, né, daquele Deus morto, digamos assim. Então, quer dizer, se seculariza... o que se põe no lugar? E o que se põe no lugar? A tentativa é de se colocar no lugar um líder político, uma ideologia política, essa é a questão. Até o próprio Estado. O Estado, a história, tudo isso emergem como ídolos. O ser humano, ser humano autônomo. O ser humano autônomo, exatamente. Então, a secularização ela tem essas características contraditórias, digamos. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela esvazia ou tenta esvaziar a esfera pública, digamos, da religião, mas a esfera pública, ou o ser humano, digamos, na esfera pública, tem que preencher aquilo ali com alguma coisa. Então, também eu me pergunto atualmente, será que nós não vivemos, também a modernidade não é viver sem ilusão, não é uma ilusão moderna? Mais um componente ali. Mais um componente. Agora, antes disso, eu estou querendo entender melhor esse componente antimoderno do liberalismo. Será que é possível falar disso em um minuto? Ele é antimoderno no sentido, antimoderno na perspectiva quando pensa essas ideologias monistas. Porque o liberalismo ele vai pensar numa sociedade que vai apontar para uma diversidade, né, para pluralidade. Né? O liberalismo ele se caracteriza, grosso modo, assim. O liberalismo ou o neoliberalismo? Né? O liberalismo como doutrina política, né, mais clássica, quer dizer, existe a questão da tolerância, então existe a diferença. Né? E quando você pensa em ideologias como o fascismo e o socialismo, é uma questão
existe uma verdade, essa verdade um grupo de vanguarda contém e esse grupo acredita que é capaz de levar as massas a esse paraíso pensado a partir da raça, no caso do nazismo, e a partir do proletariado, no caso do socialismo. Sim. Bom, eu quero deixar assim para a gente, até o telespectador nos acompanhar, que o caso brasileiro. A gente está falando de pensamento europeu, começamos falando no final do século XIX, século XX, trazer isso para os dias atuais e pensar o Brasil também nesse contexto. Será que é possível falar disso no nosso caso? Mas isso fica para daqui a pouco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com o Religare daqui a pouco. Até já.